Oi, oi, está começando o nosso programa Geração JC. E agora estou com a honra, com a alegria de receber aqui o pastor, ele é psicólogo, mestre em psicologia, psicopedagogo. Deixa eu ler mais um pouquinho, pegar uma cola que o currículo é extenso. Ele é professor universitário e ele é pastor na Assembleia de Deus em Campinas. Seu nome? Jamiel Lopes. Nós estamos aqui no Impactar, na região sudeste, aqui no Espírito Santo, na Assembleia de Deus em Aribiri. Então está sendo bênção, está um culto abençoado agora lá fora e a gente pegou o pastor Jamiel rapidinho para essa entrevista, para esse bate-papo. E a gente está falando sobre suicídio nesse programa agora. Eu quero saber, pastor, existem outras causas? O senhor estava falando sobre depressão, mas tem alguma outra causa que pode levar ao suicídio? Eu enumero algumas causas, né? Como eu coloquei a questão da culpa, que é um dos problemas realmente muito frequente na igreja. Existe também uma causa que é a não aceitação da realidade. Entendeu? Como a sociedade hoje, ela estabelece metas muito altas, entendeu? Principalmente nessa relação do ser, do ter. Então as pessoas, elas findam querendo ter quando elas não podem, isso gera frustração. Então, ou seja, quando a pessoa não aceita a realidade, por exemplo, eu atendo uma adolescente, entendeu? E ela se sente mal, digamos, por quê? Porque a coleguinha tem celular, ela não tem, ou uma marca de roupa que ela não tem, então isso vai gerando frustração, certo? Logicamente não é só isso, vai um conjunto de coisas. Situações como, já atendi um caso também de uma adolescente que os pais são separados. Então ela tentou assim, contato com o pai e frustrou-se. Então depois disso ela cortou-se, entendeu? Então assim, ela não aceita o fato dos pais serem separados. Então essa não aceitação da vida, da realidade. Um outro fator também são traumas, principalmente traumas na infância. Então são situações não resolvidas na vida, são traumas não superados. Então se a pessoa ela é infeliz, e essa infelicidade constante é que gera isso. Então a mínima frustração que ela tenha, um não que ela receba, entendeu, na vida, isso pode de fato levá-la a pensar no suicídio, entendeu? Tem outros casos também, por exemplo, perdas significativas na vida. Uma pessoa que tem, um exemplo, um rompimento de um relacionamento, um casamento, um divórcio, uma traição, uma perda de um ente querido, de um filho, de um namoro, a perda do emprego, enfim, pode levar a pessoa a pensar de fato no suicídio, entendeu? Mas tem uma questão que eu vejo que é muito profunda, que é a questão afetiva, problema de afeto. Porque uma pessoa que ela não se sente amada e ela não se ama, ela tem um sentimento de menos-valia muito grande. Então, sendo cristã, ela vai ter muita dificuldade de relacionamento com Deus, entendeu? Porque ela se acha insignificante, que Deus não vai ouvi-la. Então, o pior sentimento que o ser humano pode vivenciar nesta vida é a solidão. Ele achar que ele está sozinho, entendeu? É aquele momento que ele diz, ninguém se importa. E é interessante que a Bíblia ela fala sobre o suicídio. Nós temos exemplos de casos como Saul. Saul cometeu suicídio, entendeu? O rei Saul, entendeu? Ele morreu em cima da sua própria espada. E nós temos alguns outros que entraram em crise e eram grandes homens de Deus. O exemplo é Elias. Elias, capítulo 4, versículo 19, ou é o contrário? Acho que é 19:4, não lembro agora. Elias, ele, debaixo de um zimbro, ele senta ali e a Bíblia diz, em seu ânimo ele pede a morte, dizendo, basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais, melhor me é morrer do que viver, tira a minha vida. Jonas também pediu a morte, e alguns outros homens de Deus que a gente vê que eles realmente desejaram morrer, entendeu? Então, qualquer pessoa pode ter um sentimento assim, mas o que acontece muito, por exemplo, no caso de Elias, é um sentimento de solidão muito grande. Na caverna ele diz assim, Senhor, mataram todos os teus profetas e somente eu fiquei. É quando Deus diz, não, Elias, você não está só. Ainda existe 7.000 Israel que não se curvaram a Baal.
entendeu? Mas esse sentimento de solidão, que tem a ver com a autoestima, tem a ver com a questão do afeto. Então, pessoas que foram rejeitadas, então elas têm sérios problemas. Então, elas não conseguem lidar com a problemática da vida, que seria o dia a dia. Então, automaticamente, elas findam pensando frequentemente na morte. E, pastor, nesses eventos, como aqui no Impactar que está acontecendo, muitos jovens devem procurar o Senhor para contar algum problema, né? Como que o Senhor continua dando assistência para eles? Olha, eu coloco, inclusive na palestra, eu coloco, se alguém quiser procurar, realmente me procura. Por exemplo, após a palestra, uma pessoa me procurou. Então, nestes casos específicos, eu dou meu WhatsApp. Entendeu? Eu coloco para a pessoa, olha, eu posso não te responder de imediato, mas eu dou um suporte para essa pessoa, para de fato ajudá-la, conversar com ela a partir do WhatsApp, porque a pior coisa é você querer um ombro, alguém que te entenda e de repente você não tem ninguém. Eu já fui, por exemplo, atender pastores, entendeu? Até porque eu, assim, como pastor já há mais de 30 anos e como psicólogo há mais de 26 anos, clinicando, então, assim, eu fui sendo procurado também por lideranças, não só da Assembleia de Deus, mas de igrejas outras. Eu já atendi, por exemplo, esposa de pastor que tentou suicídio, tomou um mundo de comprimidos, enfim. Então, eu atendo. Por exemplo, um dia, uma filha de um pastor, eu tinha ido na igreja dele, um senhor já de 65, 67 anos, sei lá, e ela disse, olha pastor, o meu pai está tendo um comportamento, ele está chorando com frequência, não quer sair do quarto, e problema assim, a pressão subindo, o coração acelerado e tal, eu acho que ele tem algum problema. O senhor poderia vir atender? E eu rodei aí mais de 200 quilômetros para ir até lá. Passei um dia com ele, fomos almoçar juntos, e ele abriu o coração dele. Então hoje eu vejo o problema da liderança, entendeu? Assim, não ter ninguém para conversar, entendeu? Não ter um Todo ombro. mundo acha que eles são os super-homens, né? E aí vem a solidão. Problema. Diz assim, se eu for conversar, e eram problemas muito íntimos dele, muito sérios. Depois da minha conversa com ele, pra você ter ideia, ele mudou de campo. Entendeu? Então foi a solução e tal, que ele viu, e ele findou saindo do local, está muito bem onde ele está, mas era um problema muito sério. E aquele homem, ele queria morrer, ele não pensou em se matar, mas ele queria morrer. E se ele continuasse daquela forma, ele teria um infarto, não queria mais se alimentar, não queria comer, enfim. Então hoje, esse sentimento que tem a ver com a questão da autoestima, tem a ver exatamente com a questão do afeto e essa dificuldade de se abrir, de falar para algumas pessoas. Pastor, recentemente, assim, nos últimos anos, na verdade, tem surgido vários filmes, séries, várias coisas no meio da mídia voltado para esse tema, então que estimulem esse tema do suicídio. Como é que o senhor vê esse tema? O senhor acredita que vale uma abordagem mais intensa para se tratar o tema e dar uma discussão em cima desse tema, ou a exposição de algumas cenas pode realmente fortalecer esse pensamento negativo que lá o telespectador tenha? Eu tenho uma preocupação muito grande, porque de repente uma cena, você sabe que a arte, a vida imita a arte, a arte imita a vida, entendeu? Na verdade, é que a pessoa que está lá assistindo, ela pode ser impactada com aquilo que ela está assistindo. E nem sempre isso tem um valor no sentido de ajudar. Porque, assim, dificilmente você vê uma cena que fale do tratamento ou da cura. Até porque hoje a incidência está muito grande e tem afetado hoje pessoas da igreja. É verdade. Principalmente adolescentes, jovens e por incrível que pareça, até a liderança. Vivíamos algum tempo como se a igreja estivesse numa redoma. Parece que tudo acontecia fora dos portões da igreja. E hoje a gente vê problemas como suicídio acontecendo com crentes. Vem aquela pergunta, meu Deus, por quê? O que leva de fato a essa tragédia? E hoje, só para você ter ideia, Roberta, existe uma estatística que é da Organização Mundial de Saúde, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. É um problema de saúde pública, é um problema realmente muito sério. Eu vejo, assim, uma das causas, depois eu posso falar um pouquinho o que leva de fato ao suicídio, mas assim, a incidência disso
se dá por um processo que é uma crise existencial. Quando eu falei sobre depressão em outro programa, eu mostrei inclusive essa expectativa criada, que é uma característica da pós-modernidade, entendeu? O estilo de vida das pessoas. Então as pessoas, elas estão criando expectativas, entendeu? Até porque nós temos uma mídia, entendeu? Que ela incentiva o consumo, e hoje, assim, essa ideia do imediatismo, o consumismo, esse materialismo desenfreado, então faz com que as pessoas, elas criem, de certo modo, uma expectativa não correspondida na vida. Isso está gerando ansiedade, está gerando depressão, medo, fobias, entendeu? As pessoas estão tendo problemas seríssimos de síndrome do pânico, e aí vem o suicídio, entendeu? Pessoas que elas chegam a um ponto de achar que a vida não vale mais a pena, há uma perda de sentido da vida, da realidade. Infelizmente, hoje, as igrejas, elas cresceram muito, e, assim, a gente finda não prestando muita atenção em algumas pessoas. Sabe aquelas igrejinhas de interior, igrejinhas de bairro, aonde todo mundo conhecia todo mundo, aquelas igrejinhas menores, aonde o pastor, ele ia na casa dos irmãos, visitava, então ele conhecia as suas ovelhas. Hoje você chega numa igreja, entendeu, com 1.000, 2.000 membros, não tem como o pastor do púlpito, ele vê toda a igreja, ele vai se dar conta de um ou outro membro que talvez seja frequente e próximo dele, mas a maioria, ele não vai sentir nem a falta, entendeu? Então hoje, eu diria o seguinte, só que a igreja, ela é organizada, entendeu? A igreja tem departamentos como departamento infantil, a igreja tem departamentos de jovens, de adolescentes, a igreja tem o departamento de educação, tem a EBD, entendeu? Então nós temos liderança que essas pessoas, sim, elas estão mais próximas, e elas podem detectar isso. Então, o que eu colocaria? Primeiro, treinar essa liderança, no sentido de fazer com que elas percebam esse problema, que é uma questão muito séria que acontece no nosso meio, que é uma tendência natural, é haver uma espiritualização, entendeu? A gente, então, interpreta tudo como espiritual, então a gente não está preocupado muitas vezes com a questão emocional. Aí você vê o irmãozinho lá no culto, né? Nós somos pentecostais, aí aquele barulho e choro, aquela oração e tal. E às vezes o irmãozinho está chorando ali, não é de alegria no Espírito Santo, ele está ali abatido e tudo mais. E se não tiver alguém que perceba isso, entendeu? Automaticamente a gente vai ter algumas surpresas. Então por isso que é importante a liderança, ela ter olhos para enxergar isso. Primeiro, observar a mudança de comportamento das pessoas, entendeu? E entender quando uma pessoa está entrando em depressão, porque assim, a depressão é um dos problemas que leva de fato ao suicídio. Então, dá para detectar isso? Sim, é possível você perceber para ajudar essas pessoas. De uma forma geral, eu vejo que é uma crise existencial, entendeu? Que seria essa angústia existencial que as pessoas estão vivendo, entendeu? É uma insatisfação generalizada das pessoas consigo mesmas, entendeu? Então eu vejo isso aí. A não aceitação do corpo, a não aceitação da sua vida econômica, financeira, a não aceitação da realidade. Mas, focando mais, por exemplo, na igreja, nós vemos, porque vem aquela questão, poxa vida, lá fora tudo bem, porque o que faz uma pessoa? Então tem aquele jargão, falta de Deus na vida. A pessoa se suicida, por quê? Porque a pessoa não tem Jesus no coração. E um pastor? E uma pessoa que você via essa pessoa na igreja o tempo inteiro, você tem aquele choque, diz, não, mas não é possível, ele era crente, entendeu? Aí nós temos alguns elementos que a gente precisa perceber esses elementos para poder ajudar, entendeu? Um deles, dentro da igreja, é a culpa. Entendeu? Porque quer queira, quer não, se coloca muito a questão do pecado, entendeu? Porque uma pessoa, ela peca, ela errou, então vem um processo de autocondenação. Há 2 semanas eu recebi um rapaz no consultório, e ele descobriu meu telefone, não sei como, e ele mandou uma mensagem no WhatsApp para mim, pedindo socorro. E ele colocou o seguinte: pastor, eu sou fulano e tal, e eu tenho pensado constantemente em suicídio, já tentei, inclusive, me suicidar. E daí ele disse, olha, quanto o senhor cobra de consulta? Eu coloquei para ele e tal. Ele disse, não, pastor, eu não tenho condição. Não, vem no consultório, eu quero conversar com você. E eu conversei com ele. Qual o problema?
Um moço criado na igreja, o pai obreiro da igreja, uma família assim, de destaque ali, entendeu? E onde ele foi sempre modelo, exemplo dentro de casa, entendeu? Filho único, e o pai se orgulhava dele e tudo mais, e ele se relacionou sexualmente com a namorada. E aí vem aquela questão, e agora? E agora o que fazer? Exato. Aí ele vem o seguinte, a vergonha, como eu vou enfrentar, como é que eu vou dizer isso para o meu pai se ele é pastor, ele é o pastor da igreja, entendeu? Então essa pessoa estava com culpa, eu conversei com ele bastante e tudo mais, e ele saiu daquela situação, porque o problema do suicídio é que a pessoa, ela tenta fugir do problema, ela cria a concepção de que ela não consegue resolver o problema, entendeu? Então assim, não tem saída para mim mais, se não tem saída, eu vou lá e acabo com a minha vida, entendeu? Então é uma angústia existencial e a pessoa está querendo livrar-se do problema, entendeu? Livrar-se daquela situação. Mas um dos grandes problemas que eu vejo na igreja é a questão da culpa. Nós temos outros fatores. A gente, quando a gente atende, primeiro você precisa entender o contexto. Para você ajudar uma pessoa, porque assim, a pessoa acha que não tem saídas. E aí você precisa colocar para ela que existe sim uma saída. Mas para isso, você precisa entender o contexto dela, que está relacionado a quê? As crenças dessa pessoa, os valores dela, entendeu? A vida dela como um todo, todo o processo de criação, a dinâmica de vida dela, para você entender. Quando você compreende isso, então você começa a pontuar algumas coisas para ela. E uma das questões é, por exemplo, a ressignificação. Um exemplo, uma pessoa que está endividada, e ela chega num quadro que ela diz, não tem jeito, porque eles se deparam com a questão da vergonha, como é que eu vou encarar a sociedade, como eu vou encarar as pessoas, então ele não consegue, na mente dele, lidar com a situação. Então você vai trabalhar um processo de ressignificação de vida dessa pessoa, entendeu? Ou seja, você consegue resolver. Como? Não tem jeito, você vai ter que enfrentar essa realidade, entendeu? Você vai conseguir pagar, mas você vai ter que negociar com os credores, você vai ter que dar cara a tapa, você vai ter que lidar. Mas aí tem muito a situação que a pessoa, ela não consegue por conta da reputação dela, o nome dela, a questão da moral, são vários fatores que, de certo modo, ela não consegue lidar com esses elementos. E a terapia, a psicoterapia, vai ajudar ela a ver isso de outra forma. Ela ter outros olhos. Então, quando ela consegue perceber a coisa, ela ter outra percepção do problema, ela consegue se enfrentar o problema, porque a solução está em enfrentar a realidade. E quando você ouve a pessoa, ela começa a dizer o seguinte, expressões como, eu estou cansado da minha vida, eu já não suporto mais a minha vida, eu queria dormir e não acordar mais, entendeu? No caso do crente, queria que Deus me preparasse, me levasse, entendeu? Então, aí você vai vendo algumas colocações que a pessoa vai dando dica, depois ela vai tendo comportamento como isolamento, ela vai se isolando, ficando muito quieta, entendeu? Então você percebe que há alguma coisa diferente com essa pessoa. Então, diante disso, é importante a ajuda, entendeu? E qual seria, de fato, o caminho? Tenta ouvir essa pessoa, tenta chegar junto, ouvir, se pode ajudar, ofereça o ombro. Não é forçar, a pessoa tem que falar, mas assim, se colocar ali, não é julgar e nem interpretar. Às vezes ela não quer que você diga nada, ela quer apenas que alguém ouça. E finalmente, a questão do encaminhamento, você encaminhar, quando você percebe, então orientar e buscar um tratamento ou uma ajuda para essa pessoa. E qual seria o tratamento, pastor? Olha, seria a psicoterapia. Então, você procurar, no caso, eu vejo que a ajuda espiritual é fundamental, entendeu? O pastor, o líder da igreja, ele pode ajudar muito, um coordenador de jovens, de adolescentes, um professor de escola dominical, ficar junto, entendeu? Mas como, geralmente, o problema da ideia suicida está também relacionado a muita depressão, seria encaminhar para um tratamento psicológico, entendeu? E, inclusive, psiquiátrico também. Ok, pastor. Muito obrigada pela sua entrevista, pela honra de nos ajudar aqui, de nos esclarecer, abrir os nossos olhos aqui, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que Ele continue te inspirando a ajudar a outras pessoas, né, ajudar a cuidar da mente, do coração, e que o Senhor escreva muitos outros livros, nos ajudando, nos abençoando, e pode contar sempre aqui com a gente da Geração JC. Eu gostaria, inclusive, de
de lembrar, eu escrevi um livro intitulado Psicologia Pastoral. Nesse livro, pela CPAD, eu tenho um capítulo específico que eu falo sobre a depressão. Inclusive eu falo sobre esse tema suicídio. Então você poderá ler, inclusive, como você ajudar, como você tratar de fato as pessoas. Então você pode adquirir esse livro. Que bênção, pastor. Eu deixo um abraço apertado para todos vocês. Muito obrigada, pastor. E você, gostou do programa? Eu acho que sim, porque eu gostei, hein? Então, muito obrigada por sua companhia até agora. Desejo que o Senhor continue abençoando a sua vida e nós temos um encontro marcado aqui na próxima semana. Fica aqui ligadinho na TV CPAD no programa Geração JC. Muito obrigado pela companhia, fique na paz.